Evangelho de Mateus, capítulo 26. Evangelho de Mateus, capítulo 26. A partir do versículo 36. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor me levou para esse texto aqui, eu meditando o texto, falei, Senhor, o Senhor quer falar nesse texto aqui, mas aí, falei, é um texto bonito, né, que fala Jesus Cristo ali no Getsemane, texto muito impactante para a nossa vida, né, e aí o Senhor me mostrou algo aqui, todos já sabem também, é mais interessante que a gente vai compartilhar nessa manhã. Então diz assim a palavra do Senhor, Mateus capítulo 26, a partir do versículo 36, diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e disse-lhes, sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou, meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se não for possível, afasta de mim este cálice, sem que eu o beba. Faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou os discípulos e lhes disse, vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levante-se e vamos, aí vem aquele que me trai. Amém? Só até aí. Glória a Deus. É interessante, eu lendo esse texto aqui, o que me chamou a atenção foi a questão do sono dos discípulos aqui. E eu não sei se vocês é um daqueles que compartilham que a melhor coisa que tem é dormir. Tem alguém aqui que gosta muito de dormir? E fala assim, pastor, a melhor coisa que tem é dormir, né? Aquele sono, aquela soneca depois do almoço, né? Que todo mundo gosta de tirar. A pessoa que gosta, não vê, começa a chegar assim, 10 horas, 11 horas da noite, começa a ficar desesperado para dormir. Ai, nem está com sono, mas fala que está com sono, quero dormir, não vê a hora de dormir, né? Tem pessoas assim. Esse sono que a gente está falando, físico, é um sono bom, é um sono reparador, né? Depois de um dia cansado, de um dia de trabalho cansado, você não vê a hora de tomar um banho, dormir, né? Descansar o seu corpo, isso é muito bom. Domingo você sai daqui, almoça, depois tirar, a quem gosta, né, de dormir depois do almoço, tirar aquela soneca depois do almoço, isso é muito bom, né? Agora, tem um sono que nós temos que tomar muito cuidado, que é o sono espiritual, né? Esse sono a gente tem que tomar muito cuidado, porque é um sono extremamente perigoso, principalmente para nós que somos cristãos. Aqueles que estão fora da igreja, eles já estão mortos espiritualmente falando, mas nós que estamos aqui dentro da igreja, por muitas vezes nós ficamos sonolentos dentro da igreja, não é? E o Senhor, ele foi tão tremendo nessa explanação aqui, nesse conteúdo que nós temos nesses versículos que nós lemos, que veja que Jesus, mesmo nos momentos mais difíceis da vida dele, né,
ele não deixou de instruir e exortar os seus discípulos. Então aqui Jesus ele tinha acabado de ministrar a ceia do Senhor, né, a última ceia para os seus discípulos, e saiu em direção a Getsemane para orar. E ali ele vai ter um dos diálogos mais difíceis com o Pai. É onde que ele sente toda a dor da cruz, toda a dor do pecado que ele estava passando naquele momento, né? Ele diz aqui, ele repete: Senhor, se for, meu Pai, se for possível, passe de mim esse cálice, mas se for realmente a sua vontade, né, que eu cumpra a sua vontade, né, que eu farei isso. E nessa oração, nesse diálogo que ele tem com o Pai, a palavra diz que ele leva alguns discípulos com ele. E chegando ao Getsemane, ele pede para os seus discípulos: olha, fiquem aqui por um instante, que eu vou ali falar com o Pai. Mas o Senhor fala para eles: ó, fiquem aqui comigo, fiquem alertas comigo. E o Senhor vai, Jesus vai, ora, fala com o Pai, e o Jesus volta. Quando Jesus volta, encontra eles dormindo. E Jesus os repreende: vocês não conseguem ficar nem por uma hora orando comigo, atentos comigo? E isso aconteceu por mais 2 vezes. Mais 2 vezes, né? E aí o Senhor, ele começa a exortar os seus discípulos, falando: olha, cuidado, esse sono é perigoso, esse sono não é o sono que você, o sono não está na hora de você dormir, não é o lugar certo, não é o momento certo. Então aqui o Senhor começa a falar desse sono espiritual, onde nós temos que estar alertas, nós temos que estar com os nossos olhos bem abertos, pelo contrário, não fechados, abertos, porque é nesse momento que o inimigo, ele tenta nos enganar. Então, essa arma, esse sono, é uma das armas mais utilizadas pelo inimigo para esfriar a igreja do Senhor. Por quê? Por que eu falo isso? Porque sabia que o inimigo, para deixar você longe de Deus, ele não precisa tirar você da igreja. Eu tenho falado isso. Ele não precisa fazer com que você não venha à igreja. Basta você deixar frio. Basta ele fazer você ficar sonolento dentro da igreja. Por quê? Quando esse sono vem para você, quando você é acometido desse sono espiritual, a palavra não frutifica dentro de você. A palavra não faz efeito em você. Sabe aquelas pessoas que são muito críticas dentro da igreja? Você pergunta para ela qual a palavra que o pastor leu hoje. Ela fala: não sei. Mas ela vai ver que tem um papel no chão, ela vai ver que uma fechadura não está funcionando, mas ela não sabe a palavra. É uma pessoa fria espiritualmente. É uma pessoa que se incomoda com a pessoa que senta do lado dela. É uma pessoa que se incomoda com um irmão que dá um amém mais alto. Essa pessoa, ela é sonolenta. Ela não consegue ver o mover de Deus na igreja. Ela só vê o quê? As dificuldades. Então, nós temos que tomar muito cuidado com essa questão do sono espiritual. Eu espero que você esteja bem acordado agora aqui. Não, porque é natural, sabe? A gente está em irmãos aqui, é natural que você, né, teve uma semana assim, cansativa, às vezes você dormiu tarde ontem, aí chega no culto, você dá uma pescadinha às vezes, né? E sempre quando eu levantar o tom da voz, é que sempre tem alguém dormindo. Isso é uma estratégia que a gente usa, né? Levantar a voz aqui, o tom da voz, né, pastora? Porque tem alguém cochilando aí, né? Então hoje acho que vai ficar todo mundo bem atento aqui na palavra. Gente. Tá vendo? Por isso que eu falo, ser crente é ser feliz, né? É assim, a gente está em família, né? Então vamos para a aplicação. O que nós aprendemos aqui diante desse texto tão maravilhoso, né? Que é um texto que quando a gente lê, a gente presta muita atenção, isso é claro, né? No diálogo que Jesus teve com o Pai, né? Que é muito pesado esse texto, né? Jesus falando com o Pai, e ele ali suando gotas de sangue, num momento tão de angústia dele, de medo, de pavor, né? Porque os nossos pecados estavam sobre a vida dele naquele momento. Então, o sono espiritual, eu posso dizer que é a distração, o sono espiritual e a distração são armas que o inimigo
o inimigo está usando com muita força hoje em dia dentro da igreja. O inimigo tem usado essa distração, porque você vê, tem pessoas que não conseguem se firmar na igreja, sono espiritual. Tem pessoas que se desviam muito fácil da igreja, sono espiritual, distração. Então o inimigo, ele usa, né, ele tem usado essas armas para afastar o povo de Deus. Então, os discípulos, eles tinham Jesus como modelo. Jesus orava em todo o tempo. Jesus orava durante a noite inteira. E eles viam isso. E agora Jesus não só está orando, como Jesus fala para eles: olha, fiquem comigo aqui. Estejam comigo aqui. Eu vou voltar de novo no texto aqui, mas eu quero colocar alguma coisa antes aqui. Desde o início da criação do mundo, o inimigo, ele usa a distração e o sono para levar o povo de Deus à ruína. Lá em Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 1, fala sobre a queda do homem. Foi quando Eva, ela cai na tentação ali, e ela come do fruto proibido, dá para Adão, Adão come, e justamente aí o homem, ele é separado de Deus. Então Satanás, ele tem o quê? As suas estratégias. E essas estratégias, elas são usadas principalmente naqueles que estão dentro da igreja. Você que está sentado aqui, eu que estou aqui. Então o inimigo, ele usa essas armas para nos tirar da presença do Senhor, para que a gente fique frio na igreja. Então vamos falar um pouquinho sobre esse texto aqui, para a gente fazer uma comparação aqui, desse texto de Gênesis capítulo 3, que é de 1 a 4, que eu não vou ler, mas fala justamente da queda, né, do homem ali, quando o homem peca e é separado de Deus. Então, primeiro ponto, Satanás, ele usou o quê? Um disfarce. Está no versículo 1, na parte A do versículo 1. Ele usa o disfarce. Veja que o Senhor criou tudo, ok? Em Gênesis capítulo 1, o Senhor fala ali que tudo que ele criou foi bom. Então, esse animal, o Senhor criou para alguma coisa boa. Só que Satanás, o que ele faz? Satanás, ele é esperto, ele é expert em imitar aquilo que é de Deus. E a palavra diz que, se for possível, ele se transforma num anjo de luz para enganar aqueles que são do Senhor. Então, veja que Satanás aqui, ele usa essa estratégia, né? Ele usou um disfarce para enganar a Eva. Então, Eva estava conversando com algo que era bom, que Deus criou. E esse é o primeiro ponto aqui, importantíssimo para nós. Por isso que a palavra diz que nem todos que dizem, né, que dizem que o Senhor é santo, que fez milagres, que expulsou demônios, são de Deus. Nem todos eles. Porque muitos se disfarçam para enganar o seu povo. E é por isso que a gente sempre fala aqui, se você ouve uma palavra que não te confronta, algo está errado. Porque a palavra do Senhor, ela sempre vai te confrontar. Ela sempre vai tentar, ela vai sempre fazer você andar no caminho do Senhor. A palavra do Senhor, ela não massageia os nossos egos. A palavra do Senhor, ela nos leva para o céu. Ela nos coloca no caminho do Senhor. Esse é o sentido da palavra. Então, ao questionar aqui Eva, Satanás colocou no coração dela dúvida quanto à palavra do Senhor. Então, quando nós estamos sonolentos na palavra do Senhor, nós começamos a duvidar da palavra do Senhor. Eu posso ler algo aqui para você, eu posso falar algo para você aqui, que Deus está falando na própria palavra dele, e você duvidar. Isso é um princípio de sono espiritual. Quando nós passamos a duvidar da palavra de Deus, né? Isso é um sono, é uma distração que o inimigo tem colocado no coração. Veja bem, Satanás, no mesmo versículo 1, Satanás, ele questiona a palavra de Deus. E é justamente aí que ele coloca a dúvida, né? Ele começa a conversar com ela assim, mas espera aí, o que Deus falou para vocês?
Aí ela começa a falar assim: ele disse que a gente não pode comer da árvore, do fruto da árvore que está no centro do jardim. Porque do momento que a gente comer ela, vamos resumir aqui, a gente vai entrar em pecado. E Satanás começa o quê? Iludir Eva naquele momento. Começa a enganar ela, né? Então, Satanás também, ele negou a palavra de Deus. Isso nós encontramos no versículo 4. No versículo 4 fala assim: e disse a serpente à mulher: certamente não morrerá. Porque Eva fala para ele assim: olha, o Senhor disse que no momento que a gente comer desse fruto, a gente pode morrer. O que Satanás faz? Não. Espera aí, tem alguma coisa errada. Sabe o que ele está dizendo? É que ele não quer que vocês sejam igual a ele. É que no momento que vocês comerem desse fruto, vocês serão iguais a Deus. Terão o mesmo poder que ele. Veja a sutileza de Satanás. Ele não gritou, ele não impôs nada a Eva. Ele apenas colocou dúvida no coração dela. Ele apenas fez ela pensar naquilo que Deus tinha falado para eles. Tem pessoas que leem a palavra de Deus e começam a questionar Deus. A palavra de Deus é para ser ouvida, é para ser lida e obedecida. Sem questionamento. Sem questionamento. Então, Satanás aqui, ele começa a usar dessas estratégias para tirar, para colocar no coração de Eva uma dúvida. E essa dúvida começa a levar a Eva a um sono espiritual. Que é esse sono espiritual que derruba o cristão. Que derruba o cristão. Que faz o cristão ficar fraco na fé. Então, a pessoa, ela está na igreja, só está o corpo, mas o espírito dela não está, porque ela não acredita em mais nada. Você chama a pessoa para oração? Não vai adiantar. Você chama a pessoa para um estudo? Não, para quê? Não preciso aprender nada. Né? Então, nós temos que ficar muito atento naquilo que o inimigo quer fazer com as nossas vidas. Veja aqui no versículo 5, ele diz assim: Deus sabe que no dia em que dele comerem, os seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Satanás, ele é astuto. Repito, ele não vai vir pintado de vermelho, com chifre, ele não vai vir falando alto, te intimidando, ele vai vir sutil. Ele vai apresentar para você um banquete agradável, para que você se delicie nele. Essa é a armadilha de Satanás. E o cristão tem que ficar atento, vigilantes. E aí a gente entra no contexto da leitura que eu fiz no início. Então, lá no Getsemane, Jesus faz um alerta aos seus discípulos. E esse alerta que o Senhor faz ali para os seus discípulos, ele ecoa até hoje nos nossos tempos. Porque é algo muito importante para a nossa caminhada como cristão. Né? Então vamos lá. No versículo 38, no texto de Mateus 26 que nós lemos, nós aprendemos que é importantíssimo termos sensibilidade com as coisas espirituais. Sabia que eu creio que assim, tomara que eu esteja totalmente errado, eu creio que 40%, 30% dos cristãos se atentam ao mundo espiritual. Os outros não se importam com o mundo espiritual. Isso é muito sério. Então, nós aprendemos aqui que a importância de sermos sensíveis às coisas espirituais. No versículo 38, o Senhor diz assim: a minha alma, olha a palavra do Senhor Jesus, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Meu Deus! Senhor Jesus chama os discípulos que acompanhavam ele. O Senhor fala assim: olha, a minha alma está angustiada.
eu estou triste demais, uma tristeza mortal. E o Senhor, fiquem aqui comigo, vigiem. Qual seria a postura dos discípulos nesse momento? Não, peraí, Senhor, estamos aqui. Não, nós vamos ficar atentos aqui. Nós vamos ficar aqui vigiando, vamos orar contigo, Senhor. Mas espera aí, por que tanta angústia? Por que tanta dor? Porque até aqui eles não tinham, apesar que o Senhor já tinha falado para eles que era necessário ele morrer, não tinha entrado no coração, no entendimento deles, né, a importância de tudo aquilo. Então, nesse momento, o que eles deveriam fazer? Senhor, estamos juntos aqui, vamos sim, ficar juntos. Mas o que eles fazem? Só foi o Senhor andar alguns passos, sair da visão deles, eles deitam e dormem. Não foi uma palavra do próprio Senhor Jesus? Vigiem comigo. Então Jesus, em sua natureza humana naquele momento, ele estava angustiado. Agora, o sono espiritual, nesse momento, veja que impede de sermos sensíveis espiritualmente falando. E aqui eu posso até trazer aqui no cuidado com o próximo. Nós não somos sensíveis à dor do irmão que está do lado. Sensíveis com a dor de pessoas que nós nem conhecemos, familiares desse avião que caiu. E quando nós passamos a não ser sensíveis com esses acontecimentos, com a dor do nosso irmão, a gente está correndo um grande risco de não ter essa sensibilidade espiritual. Veja bem, nós temos que ter discernimento. Eu me compadeço com a dor da minha irmã, ok? Vou orar com ela, vou interceder com ela, vou abraçar ela. Se estiver precisando, a gente vai fazer uma visita, a gente vai cuidar. Só que eu não vou, assim, como eu posso explicar? Eu não vou viver, me entendam, tá? Eu não vou ficar doente pelo problema dela, mas eu vou orientar ela, eu vou ser sensível, né? Deixa eu explicar melhor aqui. No começo da nossa caminhada como pastor, como pastores, um dia eu falei, conversando com a pastora, eu falei para ela assim, porque a pastora é assim, uma pessoa que gosta muito de aconselhar, né, de abraçar as pessoas, né? E a gente estava numa igreja muito grande, então eram muitos problemas, pessoas, famílias, né? A gente cuidava de famílias, muitos problemas na família. E aí eu vi o jeito dela, o coração dela, e eu chamei ela e falei assim, Ângela, é o seguinte, a gente vai cuidar, a gente vai ser sensível às pessoas, à dor da pessoa, vai chorar junto, vai sorrir junto, mas o problema dela, a gente não pode fazer parte do problema da nossa família. Deu para entender? Eu não posso trazer aquela dor como dor que faça parte da minha família, senão eu fico doente também. Mas eu tenho que ser sensível à dor. Não importa se é um luto, não importa se é um dedo quebrado. A dor é da pessoa, eu tenho que ser sensível. Então veja que os discípulos aqui, em nenhum momento eles se mostraram sensíveis à dor de Jesus. Meu Deus, se aquele que operava milagres, aquele que ressuscitava mortos, aquele que libertava pessoas endemoniadas, dizendo agora que estava angustiado e uma angústia de morte, e ele só queria a companhia daqueles discípulos que orassem com ele, que ficassem ali vigiando com ele. Se isso não é um sono espiritual profundo, eu não sei o que é. E infelizmente, muitos estão dessa maneira dentro da igreja. Sonolentos espirituais. E algo que o inimigo faz, aí vamos colocar num sentido assim, né? Por isso que às vezes tem pessoas que estão dentro da igreja ouvindo a palavra, mas o culto inteiro, a palavra inteira, ela pensou no amanhã,
ela pensou nos afazeres da casa e não prestar atenção na palavra. Por quê? Elas estão sonolentas espiritualmente falando. A palavra não para no coração, ela não retém na mente a palavra. E é por isso que nós temos que orar. Quando você for ouvir uma palavra em algum lugar, Senhor, tira todo sono, todo impedimento, toda ação do inimigo que quer bloquear minha mente para eu não ouvir a tua palavra. Porque o inimigo sabe, o dia que você ouvir a palavra, colocar no seu coração e obedecer, a sua vida é transformada. Ele sabe disso. E é por isso que ele quer colocar esse sono em você. Para que você não absorva a palavra do Senhor. Para que você não viva, né, a palavra do Senhor. Então, aí no versículo 40, diz assim: então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Jesus usou a sonolência dos seus discípulos para diverti-los a respeito das tentações que em breve enfrentariam. Jesus estava dizendo para eles: olha, se vocês não podem orar comigo agora, se vocês não podem ser vigilantes agora, o que acontecerá com vocês quando eu não estiver mais com vocês? O que acontecerá? Vocês serão fracos. Por isso que muitas pessoas que estão dentro da igreja não param em igreja nenhuma. Sonolência espiritual. Por isso que muitas pessoas se desviam muito fácil. Aí eu fico me perguntando, como é que pode? A palavra diz, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Ok? Mas como é que uma pessoa com 30 anos de igreja, ela pode simplesmente se afastar da igreja e não ir mais para a igreja? Ou melhor, se afastar do Senhor? Sonolência espiritual. Ela perdeu a sensibilidade. As coisas de Deus não têm mais valor, a palavra não tem mais valor, a intimidade com Deus não tem mais valor. Então, meus queridos, fiquem alertas. Se você estiver com um sono aí, um soninho espiritual, se a palavra de Deus praticamente não faz mais efeito na sua vida, volte-se a Deus correndo. Se coloque na presença dele o mais rápido possível. Porque isso traz consequências para nós. Então a maneira de vencer é estar em alerta, vigilantes o tempo todo. O tempo todo. No versículo 41, diz assim: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O Senhor conhece as nossas limitações. O Senhor sabe até onde a gente pode ser tentado. Então ele fala assim: fiquem firmes, fiquem vigilantes, porque o inimigo, ele sempre ataca nas áreas que nós somos mais fracos. O inimigo sabe muito bem, a área que você é fraco, e ele vai atacar nessa área. E se ele encontrar você dormindo, nesse momento você cai, você sofre consequências. Então, Jesus já tinha avisado, poxa, vocês não podem ficar comigo uma hora orando? E Jesus volta agora e fala assim: olha, vigiem, porque a carne, ela é fraca, e se vocês não estiverem vigilantes, Satanás vai derrubar vocês, ele vai derrubar vocês, ele vai vencer vocês, então estejam atentos. Aí eu pensei algo aqui, do pastor Douglas, eu pensei assim, olha que interessante, é interessante para mim, não sei se é para vocês, mas é interessante. Jesus fala para eles: olha, é o seguinte, vigiem, vocês não podem ficar comigo uma hora orando sequer, né?
orem porque a carne é fraca, estejam alertas. Jesus alertou eles, ok? Não alertou eles? Agora, se Pedro não tivesse nesse sono espiritual, ele não teria agido no momento que Jesus foi preso, cortando a orelha de Malco. Porque ele saberia que o Senhor é poderoso. Porque o Senhor, o que o Senhor disse para ele? Pedro, guarda essa espada. O Senhor fala assim: se eu quisesse, eu invocaria meu Pai, ele enviaria uma legiões de anjos para guerrear a meu favor. Então não é o momento certo. Quando nós estamos sonolentos espiritualmente, nós agimos no momento errado e da maneira errada. Ele agiu da maneira errada porque ele estava num sono espiritual. E mais, eu posso ir mais além. Se ele não estivesse sonolento, num sono espiritual, ele não teria negado a Jesus. Porque se ele estivesse firme, em obediência, vigilante, ele não teria negado ao Senhor Jesus. Ele poderia até estar de longe olhando, mas não teria negado. Veja as consequências do sono espiritual. Faz com que a gente até negue Jesus. Faz com que a gente se esconda e não demonstre que a gente é cristão. Se você é cristão, demonstre que você é de Cristo. Se você é cristão, fale de Jesus. Domingo passado, eu fiz um desafio aqui. Se você tinha coragem de sair aqui e falar de Jesus para uma pessoa. Quem falou? Amém, Beth. Glória a Deus. Pastor Marcos também fez, né, pastora Carla? É assim, gente. Então, quando nós estamos vigilantes, a nossa prioridade são as coisas de Deus. Quando nós estamos sonolentos espiritualmente falando, o Senhor ficará sempre em último lugar. Sempre em último lugar. Né? Então, estar vigilante é estar ciente de que a tentação, as investidas de Satanás virão. Tá? Quando nós estamos vigilantes. Você está vigilante, você sabe que o inimigo ele vai agir. Você sabe que ele vai atuar. Não é? E quando isso acontecer, temos que estar de prontidão. Não é à toa que a palavra sempre nos coloca como guerreiros, soldados de Jesus. Porque nós devemos sempre estar em prontidão. Sempre em prontidão. Eu não sei aqui quem serviu exército aqui, aeronáutica, marinha. Quem aqui serviu o exército aqui? Ninguém? Não, ninguém. É sério mesmo? Você viu? Não, Juscelino. Felipe, não? Não? Marcão, não? Juarez? Edivaldo? Seu José? Não, seu José? Não serviu? Jesus? Não, Michel? Misericórdia, Jesus. Seu Pedro, não? Seu Pedro, sim. Seu Pedro, serviu? Meu Jesus amado, tem misericórdia. Como é que eu vou falar de prontidão de vigilância aqui com os homens? No próximo encontro de homens a gente vai falar sobre isso. Jesus amado. Abrindo um parênteses, eu sou daqueles que teria que ser obrigatório todos os homens serem. Todos. E eu sou dessa opinião. Eu fui voluntário, né? Por isso que eu faço. Fui voluntário. Fui até entrar. Hoje o pessoal peça dispensa, né? Quer dispensar. Não, eu falo isso porque a gente tem um exemplo muito, muito forte de prontidão, de vigilância, né? Você fica ali a noite inteira no seu posto ali e você não pode pescar o olho, você não pode dormir.
Aqui na aeronáutica, a gente recebia ameaças diárias de pessoas que falavam que à noite iriam invadir o quartel, entrar no quartel. Então, se você estava no seu posto, você não poderia vacilar, né? E se encontrasse você dormindo, você ficava na pernoite, ficava preso, né? Então, eu falei isso porque eu pensei que alguém ia me ajudar aqui. Misericórdia. Deus tem misericórdia de vocês, viu, queridos? Viu? Meu Deus do céu. Fiquei decepcionado agora, pastora. Fiquei triste agora. Não, é verdade. Mas são soldados de Jesus, não? Pode vir o que vier, vocês não vão andar para trás, não? Vão ficar vigilantes? Estou falando com os homens aqui, hein? Vigilantes o tempo todo? Amém, glória a Deus. Mas aí você vai lá em Efésios 6, então, pelo menos usa aquelas armas que Efésios 6 diz, tá? Então, ser vigilante, estar vigilante é estar ciente de que as investidas de Satanás, elas virão, tá? Não estamos livres. Até o momento até que Jesus volte buscar a sua igreja, em todo momento Satanás ele vai tentar investir na minha vida e na sua vida. E quando isso acontecer, nós temos que estar em prontidão, usando as armas do Senhor. Por exemplo, vamos lá em Efésios capítulo 6. Eu anotei aqui, mas vamos ler aqui. Efésios capítulo 6, ele mostra as armas, né, que nós temos que usar para que o inimigo, para que a gente fique protegido, para que o inimigo não venha nos alcançar. Olha só. Se fortaleçam para que vocês fiquem vigilantes. Versículo 10 do capítulo 6. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Vocês estão entendendo como tem tudo a ver com Jesus estava ensinando aos seus discípulos? Para eles ficarem atentos, não sonolentos, porque o inimigo em qualquer momento ele vai investir na sua vida, ele vai atacar a sua vida. E quando ele não pode nos alcançar? Quando nós estamos revestidos das armaduras que o Senhor dá, das armas que o Senhor dá. Então vamos seguindo aqui, versículo 13. Por isso, vistam de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo isso. Aí vai seguir. Então, por isso vistam toda a armadura de Deus. Se fortaleça a armadura, aquilo que você coloca, né? Os guerreiros antigamente usavam aquelas armaduras de ferro para se protegerem. Então, o Senhor fala que se protejam. A gente se protege ouvindo a palavra, orando, jejuando, buscando ao Senhor. Essas são as nossas armas. E aí ele segue, versículo 14. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto. Veja que aqui você começa a se equipar com as armas espirituais para guerrear contra os inimigos. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. Então, as nossas armas são a justiça que a gente pratica, são as nossas, falando a verdade. É interessante, né, que aqui fala, e a gente pensa que a gente vai sair com uma espada na rua, cortando a cabeça de todo mundo. Não é assim. As nossas armas é andar em retidão diante do Senhor. Aqui fala em verdade, você falar sempre a verdade, você ser justo, né, com todas as pessoas. Vamos lá. Versículo 15. E tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Você é uma pessoa que leva o evangelho do Senhor, que aonde você chega, você traz paz àquele ambiente, não traz tumulto, não coloca fogo, né? Que a gente fala, coloca mais lenha na fogueira. Versículo 16. Além disso, usem o escudo da fé.
fé. A nossa fé em Cristo é como se nós colocássemos um escudo na nossa frente. Eu tenho fé que isso vai terminar. Eu tenho fé que o Senhor vai agir nessa causa. Eu tenho fé que eu não vou ficar prostrado. Eu tenho fé que o inimigo não vai me alcançar. Fé em todo momento. Com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Olha só, o poder que tem a fé em Cristo Jesus. Versículo 17. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é como uma espada que corta, e ela é muito afiada. Então, quando você lê a palavra do Senhor e guarda a palavra dele no seu coração, é como se você tivesse uma espada na sua mão, porque todos aqueles que vierem contra ti, você sempre tem uma palavra vinda de Deus para combater. As pessoas podem vir com o que for para cima de você, mas no momento que você libera uma palavra vinda de Deus, essas pessoas caem por terra, esse inimigo cai por terra. Davi enfrentou um gigante, e aquela pedra que estava naquela funda, é como uma palavra lançada do Senhor, que derruba todo inimigo. Então esse inimigo que está na sua frente, quando você liberar essa palavra, ele vai cair. Vocês estão entendendo? Quando nós estamos firmes espiritualmente, não estamos sonolentos, nós temos a palavra de Deus na nossa boca. E tudo aquilo que você enfrenta, você libera uma palavra. Tudo que acontecer na sua vida, libera uma palavra. Profetiza sobre a sua vida, meu irmão. Profetiza sobre a sua vida, minha irmã. Sabe, a palavra diz assim: orem sem cessar, ok? Orem sem cessar, orem em todo tempo. O que é isso? É você parar de viver e ficar só parado orando 24 horas? Não. Isso aqui é uma arma poderosa, quando o Senhor fala, orem sem cessar, orem em todo tempo, para que você não caia em sono espiritual. Então é o que? É eu levantar, eu faço uma oração. Não são orações longas. Não são orações longas. É eu levantar, eu oro, Senhor, abençoa meu dia. É você senta na mesa. Olha só, você vai orando sem cessar. Sentou na mesa, vou tomar um café. Senhor, obrigado por esse alimento, Senhor, que nunca falte a minha mesa. Aí você está entrando dentro do carro, ou pegando a condução. Senhor, me leve até meu trabalho, em paz, em segurança. Olha só, você entendeu que você está orando sem cessar? Aí você chegou no trabalho, Senhor, abençoa meu dia, Senhor, que eu possa, fazer aquilo que de acordo com o Senhor tem colocado, e você vai trabalhando. Aí de repente já dá a hora do almoço. Senhor, obrigado pelo tempo que eu trabalhei, agora eu vou almoçar, abençoa meu almoço. Aí acabou a hora do almoço, Senhor, eu estou voltando para trabalhar, me abençoa minha tarde. Você está orando sem cessar. Você não está orando assim, de segundo em segundo, mas são momentos que você pode, em 30 segundos, em 10 segundos, fazer uma oração para Deus. Acabou o expediente, Senhor, obrigado por esse dia, estou retornando para o meu lar, que eu possa encontrar todos em paz e segurança na minha casa. Pegou, entrou no carro, entrou no ônibus, Senhor, me leva até minha casa. Chegou em casa, Senhor, obrigado por me trazer em casa. Olha lá, já encontrou, Senhor, obrigado por encontrar minha família aqui, abençoada aqui, todos juntos aqui. E aí você vai sentar na mesa para um jantar, Senhor, obrigado por esse alimento. Aí já está dando um momento de deitar, Senhor, obrigado pelo meu dia. Deitou em paz e segurança. Orou sem cessar, o dia todo você orou. Em frações de segundos, mas você orou o tempo todo. E isso afasta de nós essa sonolência. Afasta de nós. E aí nós somos revestidos das armaduras do Senhor. E no versículo 18 termina assim, Efésios 6. Orem, olha o que eu falei, acabei de falar, orem no Espírito, em todas as ocasiões. Aí que eu acabei de falar. Com toda a oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Olha só que interessante. Então, sempre quando você tiver dúvida, vai lá, Efésios 6. Vê lá as armaduras, vê se você está cumprindo, vê se você está armado, capacitado com todas elas.
E se você perceber, quando você começa a praticar e carregar essas armas, isso passa a fazer parte da sua vida. Faz parte da sua vida. Você nunca ficará desprotegido. Nunca. Você pode estar no meio de lobos. Pastor, eu estou numa empresa que só tem lobo. Mas você está protegido. Não tenha dúvida. Quem está mais protegido ali é você. Porque você tem as armas. Você usa as armas. E é isso que falta para mim e para você. Então, para que a gente não caia num sono espiritual, temos que usar as armas que o Senhor nos dá. Amém? Glória a Deus. Vamos lá? Que hoje é dia dos pais, né? Almoço diferenciado aí. Ontem foi meu aniversário, né? E aí ontem não fiz nada também. O pastor não deixou fazer nada. Acabou, acabou o aniversário agora. Vou fazer. Acabou suas férias. Tá bom. Agora eu não faço mais nada, acabou as férias dela, né? Mas é bom, né? Demais. Obrigado, viu? Aqueles que mandaram parabéns, aqueles que oraram por mim. Deus abençoe a vida de vocês, viu? De ficar muito feliz, né? Eu não sou assim, que quer de ficar colocando coisas, né? Tem gente que fala assim, parabéns para mim, coloca foto no Instagram, parabéns para mim, né? Eu não sou de rede social, né? Mas a pastora colocou, né, pastora? Obrigado, viu? Te amo. Versículo 43 fala assim, quando voltou, de novo os encontrou dormindo. Misericórdia, só sangue, né? Nós somos assim, será? Maiara? Acho que um pouquinho pior ainda, né? Que nem minha filha diz, né? Só o sangue da aliança para nos guardar, porque olha, gente, eu fico imaginando como Deus é paciente com a gente, né? Já ter se fulminado a gente já, né, Beth? Meu Deus. Então, ele diz assim, quando voltou, e de novo encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Agora, Roberto, eles não estavam simplesmente sem uma soneca, eles estavam até roncando, porque os olhos deles estavam pesados agora, né? Então, seus olhos estavam pesados. Isso é preocupante. É um sono mais profundo, né? Porque tem pessoas que são facilmente induzidas pelas mentiras de Satanás. Ouvem a palavra e não conseguem se fortalecer. Se nós ouvimos uma palavra, se você está aqui ouvindo todo domingo a palavra, algo tem que acontecer na sua vida, meu irmão. Você tem que crer, confiar que Deus é contigo. Por mais que as coisas não se resolvam amanhã, ou na semana seguinte, ou no mês seguinte, mas você tem que ter certeza que Deus guerreia por você, que Deus está com você. Então, a partir de hoje, você não tem o direito mais, começando por mim, de ter sono espiritual. Não temos mais esse direito. Não é? A gente fala de honrar o Senhor, e a gente honra o Senhor com as nossas atitudes também, né? E no versículo 45, diz assim, depois voltou aos discípulos e disse, vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Momento crucial da vida de Jesus. E nem nesse momento os discípulos puderam estar com ele. Por isso que às vezes eu paro e falo, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Porque às vezes a gente faz as coisas, faz, mas não é o suficiente por tudo aquilo que Deus fez por nós. Por tudo aquilo que Ele faz com nós. Gente, nós passamos por uma pandemia, nós estamos aqui. Eu sei que tem alguns aqui que ficaram maus, né, com essa enfermidade, mas estamos aqui, o Senhor nos guardou. Gente, é livramento da nossa vida todos os dias. Nós estamos aqui. Então, nós temos que fazer tudo para honrar o nome do Senhor. Aí eu fiquei pensando assim, nesse momento, vocês já imaginaram que tudo que aconteceu com Jesus, ele ir para a cruz, morrer, ressuscitar,
Regina, já pensou se dependesse da vigilância desses discípulos para que tudo isso acontecesse? Hein, Michel? Não estaríamos aqui? Então, veja a importância. Então, lembre-se de uma coisa: a sua família, sua casa, precisa que você esteja bem acordado. Pegaram isso? Se vocês não lembrarem de mais nada do que eu falei, não tem problema, mas lembre disso. Você, a sua casa, a sua família necessitam que você esteja bem acordado, espiritualmente falando, para que nenhum mal venha sobre você, sobre as suas coisas. E a palavra ainda diz, porque as nossas lutas não são contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, nós precisamos de muito jejum e muita oração. Então, hoje nós não precisamos pegar em armas. As nossas armas, elas são espirituais. Requer um pouquinho de esforço. Quando nós... eu vou ter que falar de mim agora, né? Porque ninguém estava lá. Quando a gente estava no quartel, a gente... Dá risada, né, pastor? É sério, negócio. A gente tinha um período que a gente passou a treinar tiro, né? E eu me lembro muito bem, primeiro a gente começou com 32, se atirava, desmontava, montava, depois nós passamos para Colt 45 e depois para HK 43. Então veja bem, para usar essas armas, não deram para nós uma arma na nossa mão e falaram assim, agora atira. Não foi. Teve que ter um preparo. Nós tivemos aulas, nós tivemos que primeiro pegar aquelas armas, desmontar todas elas, montar novamente. E ali deram instruções. No primeiro dia de instruções que eu lembro, nós não pegamos na arma, somente uma pessoa, eu lembro até hoje, o tenente especializado, ele deu tiro. Na segunda vez que nós fomos, nós atiramos primeiro com 32, depois passou por 45, aí depois nós fomos atirar com e assim, né? E quando a gente pegou a metralhadora, a gente queria já dar rajada, mas não, vocês não podem dar rajada. Tivemos que primeiro aprender a tiro com a metralhadora, depois daquela rajada, sai tudo junto, né? Preparo, capacitado, porque a gente usufrua das coisas de Deus, nós temos que estar capacitados, treinados. O que nós estamos fazendo? Orando 3 horas da manhã, jejum e oração, nós estamos sendo preparados para guerras espirituais. Não tenham isso como um período de oração legal, não. Isso é fortalecimento espiritual. É se equipar com as armas que o Senhor nos dá para combater as guerras que virão. É por isso que nós oramos. É por isso que nós jejuamos. Nós estamos fazendo aquilo que o Senhor pediu para que a gente fizesse. Se equipem com as armas que eu dou para vocês. As armas que eu dou para vocês é falar do meu evangelho, é ter a fé como prontidão, é orar, é jejuar, é meditar na minha palavra. Essas são as armas que vencem Satanás. Não é bater no pé que Satanás vai correr. Satanás, ele não tem medo se eu começar aqui a gritar, se eu começar a rodar. Mas Satanás vai ter medo quando eu dobrar o meu joelho e começar a clamar ao Senhor. A partir de hoje, vocês já sabem as armas que vocês devem usar. Usem.
essas armas, para que o inimigo não tenha poder sobre a vida de vocês. Amém? E eu concluo a palavra agora. E eu coloquei aqui, eu notei aqui, ó, quando nós estamos na igreja, aqui, quando nós estamos no nosso GC, no grupo de comunhão, que amanhã tem na minha casa, tá? Grupo de 8 horas estamos lá, grupo de comunhão. Sexta-feira na casa do Gustavo e do pastor Marcos, às 8 horas. Quando nós estamos na igreja, nós estamos nas casas, nós estamos no lugar certo, na hora certa, correto? Estamos aqui hoje, nós estamos no lugar certo, na hora certa. Mas às vezes, estamos com a postura errada. Lá em Atos capítulo 20, fala de um jovem chamado Eutico. Esse jovem, ele estava numa casa onde o apóstolo Paulo estava ministrando a palavra. Então, Eutico, ele estava na casa onde Paulo estava pregando a palavra. E ele estava seria numa janela. E o que acontece com esse jovem? Ele pega no sono, no meio da palavra. Cuidado para dormir no culto, hein? Cuidado. Ei, velho, cuidado. Esse jovem, ele pegou no sono e ele caiu da janela e morreu. Ele estava no lugar certo, na hora certa, com a postura errada. E ele morreu. Mas Paulo ora por ele e ele ressuscita. Talvez muitas pessoas estarão no lugar certo, na hora certa, com a postura errada, e não terão tempo de ser ressuscitados. É triste falar isso. Então, que a gente possa estar na casa de Deus, aonde a gente estiver, ouvindo a palavra dele e querendo absorver aquilo que a palavra tem para nós. Então, viva a palavra do Senhor. Então, aconteceu. Então, se preciso, mude a sua postura. O Senhor está sempre a nos alcançar e nos abençoar. Só depende de nós. Amém? Levante, fique em pé no seu lugar. Aleluia. Aleluia. Que você não sinta esse sono espiritual. Que você esteja sempre alerta com as coisas de Deus. Você que está me vendo pela internet, talvez muitas coisas aconteceram na sua vida por um vacilo. Talvez um dia você cochilou, não é? No momento de distração, o inimigo veio e tirou o que era mais precioso para você. Mas nós servimos um Deus que restaura, que cura, que sara, e Ele pode te alcançar. Amém? Então que nessa manhã, se você não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, faça isso. Escreva no chat aí, eu quero entregar minha vida ao Senhor Jesus, ou voltar aos caminhos do Senhor Jesus, porque eu tenho a certeza que Deus tem algo para você, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.